Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém, 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 amém. Amém, irmãos? Bom, vamos ouvir a voz de Deus, né? Eu não estaria em condições de fazer esse culto hoje, porque minha pressão subiu ainda há pouco. Estava 18/12, né? Mas eu vou fazer. Eu enfrento as paradas. Às vezes são problemas, aborrecimentos que acontecem na própria igreja, né? Que causam isso. Mas nós vamos fazer. Vou tentar fazer. Viu? Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Encontraram? Então diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Nenhum deles sem sentido. Às vezes são vozes boas, às vezes são vozes más, às vezes são vozes que geram paz, às vezes são vozes que geram intranquilidade, faz a pressão subir, né? A gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de vozes. Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, e então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E aqui estamos nós para ouvir a tua voz, Senhor. A voz que nos acalma, a voz que nos dá vigor, força, coragem, para que a gente possa suportar as grandes lutas da vida, para que a gente possa suportar as decepções, para que a gente possa suportar as injustiças, tanta coisa, Senhor, que por vezes sobrevém à nossa vida e nos fere, nos machuca, nos magoa. E é nessa hora que nós recorremos a Ti. Nós buscamos no Senhor o nosso abrigo, o nosso socorro. Buscamos no Senhor o nosso refúgio. Porque há situações, Senhor, que a gente não pode buscar refúgio em ninguém. A gente não pode recorrer a ninguém, a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sonda mentes e corações, o Deus que nos conhece por dentro e por fora.
o Deus que nos ama com amor incondicional. Ó Jesus, fala à tua igreja nessa noite, fala ao teu povo, fortalece-me, capacita-me, para que eu possa ministrar a tua palavra, para que eu possa pregar a tua verdade. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o Deus em quem eu confio. E eu te peço em nome de Jesus, para que tudo que for proclamado desse altar seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nós vimos aqui nos cultos passados que para um homem conhecer a voz de Deus, ele tem em primeiro lugar que conhecer o Senhor. Ele tem que em primeiro lugar ele conhecer a palavra, como foi o caso que nós vimos aqui de Samuel. Samuel era ainda um menino, ele não conhecia o Senhor, a palavra não havia ainda sido manifestada a ele. Agora, por outro lado, também é possível a pessoa chegar num nível de maturidade espiritual muito grande, ela ter um conhecimento pleno da palavra, ela conhecer o Senhor como o Senhor quer ser conhecido, e de repente ela perder a capacidade de ouvir Deus. Foi o caso do profeta Eli, nós vimos aqui no domingo que passou, né? Agora, nós vimos aqui no domingo passado um outro aspecto dessa questão, ou seja, a pessoa ouve a voz de Deus e de repente, mesmo ouvindo a voz de Deus, ela vai lá e transgride a voz de Deus, ela desobedece a voz de Deus. Foi o exemplo que eu dei domingo aqui de Saul. Vocês estão lembrados, não estão? Por favor, abra em Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Então a palavra diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, quer dizer que, se no passado, quando alguém transgredia a lei, é o que Paulo está dizendo aqui, esse alguém recebia um justo castigo, como escaparemos nós desse justo castigo se nós negligenciarmos o evangelho da graça de Deus? Se você negligenciar a tua predestinação, se você negligenciar a segurança eterna da salvação, se você negligenciar que das mãos de Jesus ninguém te arrebatará mais, se você negligenciar a verdade que o maligno não te pode mais tocar, você vai entrar na disciplina de Deus. Você vai entrar na disciplina. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Deus, meus irmãos, Deus não quer transgressão, Deus não quer desobediência. Se desobedecer, vai receber um justo castigo. Saul desobedeceu a palavra. Deus mandou Saul destruir a cidade dos amalequitas. Deus mandou Saul matar os bois, matar as ovelhas, matar todos os homens, todas as mulheres, até crianças de peito. Saul foi, poupou a vida do rei Agag, olhou as ovelhas e os bois gordos, aquelas ovelhas, aqueles bois mais cevados, ele não matou, alegando que não estava matando, que ia levar aqueles animais para fazer uma oferta de holocausto para Deus. Eu pergunto, qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado para Saul? Saul recebeu um justo castigo. Diga, um justo castigo. Qual foi o justo castigo que Saul recebeu? Perdeu o reino, deixou de ser o rei, ele foi derrotado pelos seus inimigos, e por fim,
morreu numa batalha juntamente com os seus filhos, seus 2 filhos. Então, irmãos, Igreja de Jesus Cristo, quando você ouvir a voz de Deus, por favor, obedeça. Porque será que você já não ouviu aqui Deus falar com você que você tem que perdoar? Deus mandando você perdoar alguém? Será que você já não ouviu aqui Deus falar através do pastor, mandando você amar a tua esposa como Cristo amou a igreja? Será que você já não ouviu aqui nessa igreja Deus mandando você não ter comunhão com as trevas? Não pode haver comunhão com as trevas. Será que você já ouviu Deus falando aqui que não pode faltar cultos? Será que você não já ouviu Deus falando aqui desse altar para você guardar o dia do Senhor, para você ser fiel nos teus dízimos, para você ser generoso com as tuas ofertas? Porque às vezes, irmãos, o povo de Deus imagina que um cristão só desobedece a Deus se ele matar, se ele adulterar, se ele se prostituir, se ele for lá num terreiro de macumba. Aí imagina que só essas coisas é que são desobediência a Deus. Então imagina isso. É isso que a grande maioria da igreja de Jesus imagina. E por outro lado também imaginam que obedecer a Deus é apenas a pessoa de vez em quando ir a um culto de igreja, bater palmas, cantar um hino de louvor, cantar um hino de adoração a Deus. Aí diz, bom, eu obedeci a Deus, a minha parte, fui à igreja, assisti um culto, ouvi uma pregação, cantei um hino, bati palmas, adorei o Senhor. É por isso que você vê aí fora a maioria do povo de Deus vivendo debaixo da disciplina de Deus, vivendo sem paz, outros sem saúde, gente que não tem prosperidade, gente que está sempre com as portas fechadas, casamentos em crises, às vezes até passam por tragédias. Quantos passam por tragédias? E o pior é que quando a pessoa está debaixo da disciplina de Deus, normalmente ela diz assim: eu não entendo porque que isso está acontecendo comigo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não estou me prostituindo, eu não vou na macumba, eu não tenho imagem de escultura, eu não sou idólatra. É verdade, a absoluta verdade. Às vezes a pessoa não bebe, às vezes a pessoa não fuma, às vezes a pessoa não se prostitui, não adultera, mas em compensação é uma pessoa que não perdoa. Às vezes é um marido mau, um marido perverso, um marido que maltrata a esposa. Às vezes não bebe, não fuma, não se prostitui, mas vive em companhia de pessoas ímpias. O palavrão não sai da boca. De cada 10 palavras que aquela pessoa fala, 11 são palavrões. Às vezes é uma pessoa que guarda mágoa, vive com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Às vezes vive uma vida espiritual relaxada, falta aos cultos da igreja por motivos banais, né? Às vezes a pessoa faz parte do louvor da igreja, falta os ensaios do louvor. Aí você diz assim: espera lá, pastor, mas até chegar atrasado no culto é transgredir a palavra. Até faltar o ensaio do grupo de louvor da igreja é transgredir a palavra. Até isso, pastor. Ah, pastor, pera lá. Aí eu já acho que o irmão está exagerando. Aí eu já acho um exagero. Eu acho que a coisa não é bem dessa forma. Eu acho que Deus não está preocupado com essas coisas pequenas, com essas coisas mínimas. É verdade. Saul pensou da mesma maneira. Deus não vai levar a mal eu poupar a vida do rei Agag. Um senhor velhinho, cabelos brancos, já no final da vida. Deus não vai levar a mal eu poupar as melhores ovelhas, os melhores bois. Até porque eu estou poupando para oferecer a Ele como oferta de holocausto. Quer dizer, parecia uma coisa insignificante, mas para Deus, irmãos, era uma desobediência à sua palavra. O que aconteceu com ele? Recebeu um justo castigo. Um justo castigo. Abra no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 48. Jeremias 48, versículo 10. Olha o que diz aqui a palavra: maldito aquele que fizer a obra do Senhor
relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Olha, por favor, não faças nada para Deus relaxadamente. Não seja relaxado no teu louvor, não seja relaxado nas tuas orações. Pastor, como é que uma pessoa é relaxada nas orações? Tem gente que está dentro da igreja, na hora do louvor, vamos orar, fale com Deus, e a pessoa está assim, ó, olhando para a igreja, olhando o que é que está acontecendo com um, o que é que está acontecendo com o outro. Isso é ser relaxado na oração. Isso é ser relaxado do louvor a Deus, irmãos. Deus não admite isso aqui, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Chega atrasado na igreja. Eu já disse aqui várias vezes, uma quarta-feira a pessoa chegar atrasado, eu admito. Sai do trabalho 6 horas, 6h30, pega ônibus, engarrafamento para cá, engarrafamento para lá, é normal. Mas um dia de domingo, o culto começa 9 horas da manhã, e tem gente entrando na igreja 9h30, na hora que o pastor vai começar a pregar. Não deu importância ao louvor, não deu importância àquele momento sublime da adoração. Então isso é fazer a obra do Senhor relaxadamente. Pastor, o que ele quis dizer com reter a espada do sangue? É deixar de fazer aquilo que Deus manda. É deixar de fazer aquilo que Deus determinou. Foi o que Saul fez. Saul poupou o rei Agag, não matou o rei Agag, era o primeiro que devia ser morto. Mas olha quando uma pessoa obediente a Deus, como é que ela faz. Venha em 1 de Samuel, lá no Velho Testamento, 1 de Samuel capítulo 15, versículo 32 e 33. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 32 e 33. Encontraram? Disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Olha como é que são as coisas, né? Puxa vida, se Saul, que era rei, guerreiro, não me matou, agora eu estou numa boa. Agora quem me chamou foi um profeta. Agora foi um homem de Deus, cheio do Espírito. Puxa, já não corro mais risco de vida. Estou bem. Versículo 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, deixou mulheres sem filhos, você matou muitos filhos, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Caramba! Irmãos, está aí a pena de morte. Aí, ó, tirou a vida, paga com a vida. É o que está escrito. Olha, o profeta Samuel: traz Agag. Trouxeram. Bom, Saul não cumpriu, mas eu vou cumprir. Pegou a espada. Olha, rapaz, a tua espada deixou muitas mulheres sem filho. Você matou muita gente, pois a tua mãe também vai ficar sem filho. Pegou a espada, despedaçou o rei Agag. Um profeta, hein? Que às vezes as pessoas têm uma ideia de que pastor é um bobalhão, é um Zé Mané, como se diz na gíria popular, sabe? Que pastor é só... Não é isso não, querido. Não podemos confundir mansidão com frouxidão. Mansidão é uma coisa, frouxidão é outra, completamente diferente. Dia desse eu falei aqui assim, lembra que eu falei que uma senhora me procurou, ligou para mim e disse: pastor, tem um homem que está começando a vir aqui na igreja, e ele me acompanhou até o ponto de ônibus e me deu uma cantada, uma senhora casada. E eu disse aqui, ó, ele não estava aqui e nunca mais veio, porque já avisaram. Eu digo, olha, se vier eu vou repetir, e se repetir isso, eu vou desmascarar na hora do culto. Tem gente que fica olhando assim: poxa, o pastor devia ser mais tranquilo. Não confunda mansidão com frouxidão. Não confunda. E olha que na igreja eu vejo tudo, viu? Esse eu não vi porque foi lá fora.
Mas se fizer aqui dentro, os meus olhos estão atentos. Eu vejo até a maneira de você olhar. Vejo mesmo. E se eu pegar atitudes erradas, olha, a minha atitude é dura. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Mas muito dura, muito dura, muito dura, muito dura. Viu? Porque está aqui, ó. Quem imaginaria que o profeta ia fazer isso? Irmãos, Deus não abre mão da nossa obediência. Deus quer fidelidade. Deus quer ser respeitado. Deus quer ser honrado. Pode observar na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, todos foram homens obedientes à voz de Deus. Todos eles honraram a Deus. Todos eles foram fiéis a Deus. Todos, sem exceção. Veja o exemplo de Abraão, Davi. Já que eu falei de Abraão, deixa eu abrir aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora leia o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Que obediência extraordinária! Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sim, como é que é? Sai por aí, eu vou te mostrar, eu vou te guiar, eu vou te conduzir a essa terra. Você já imaginou Deus dando uma ordem dessa para você? Foi a ordem que Deus deu para esse homem aqui. Nesse mesmo livro, no capítulo 22, Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Tremendo, não? Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia. Tu não me negaste o teu filho, rapaz. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que a tua fé é genuína. Agora eu sei que a tua fé é verdadeira. Agora eu sei que você está mais maduro na fé do que quando você começou a tua vida espiritual. E vida espiritual é assim. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos ficando maduros. Mais as nossas atitudes vão se tornando atitudes maduras. A nossa fé, a nossa confiança em Deus vai aumentando, como é desse homem aqui. Veja a que nível de obediência chegou este homem. Não negar para Deus o próprio filho, o único filho que ele tinha, o filho que ele amava, o filho da sua velhice, o filho que foi fruto de um milagre sobrenatural de Deus. Ele era um homem idoso. A esposa deste homem, também idosa, e além de idosa, estéril, não podia ser mãe, não podia dar à luz. Deus faz um milagre extraordinário, Deus lhe concede o filho. E quando esse rapaz aqui, Isaque,
estava com a idade de 15 para 16 anos, Deus diz: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Eu quero que você o ofereça em holocausto lá na terra de Moriá, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Não parece uma coisa incoerente? Espera lá, para que o Senhor me deu esse filho? Para agora pedir? Para me fazer sofrer? Para me fazer passar por um momento desse? O Senhor não sabe o sofrimento que isso vai me causar? Tudo isso Abraão podia argumentar com Deus. Ora, o Senhor está brincando com a minha cara, Deus? Espera lá, antes o Senhor não tivesse me dado filho nenhum. O Senhor não sabe o amor que eu tenho por esse meu filho? É o meu único filho. O filho que eu crio com amor. O filho que é o maior tesouro que eu possuo. Você sabe que filho é coisa séria, né? É o maior tesouro que nós possuímos. Abaixo de Deus são os nossos filhos, né? Para mim são os nossos filhos. São os meus filhos, né? Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Agora imagine Deus pedir um filho. Às vezes Deus pede a você o teu domingo, você nega. Às vezes Deus pede a tua quarta-feira à noite, 2 horas na quarta-feira à noite, de 7 às 9. Tem gente que nega, não é capaz de dar isso para Deus. E se Deus pedisse o filho, hein? Como é que seria? Que reação nós teríamos? Às vezes Deus pede um pequeno sacrifício financeiro. A igreja passa por uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Aí Deus pede. Às vezes o pastor chega na igreja e pede: irmão, temos que fazer um esforço. Quem pode ajudar? Coisa rara a gente fazer isso aqui, mas de vez em quando a gente faz. Quem pode ajudar com 200, com 100? Tem gente que critica. Tem gente que diz: não concordo com isso. Não gostei. Mas você não tem que concordar. Você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Porque eu sou o pastor da igreja. Eu sou o anjo da igreja. Eu sou a autoridade que Deus constituiu sobre o ministério. Aquilo que eu falo aqui, eu falo inspirado por Deus. Não pense você que eu chego aqui e vou falando abobrinhas. Não. Eu sei a responsabilidade que eu tenho quando eu estou aqui nesse púlpito. Eu sei. Até eu falar para você, eu já orei, eu já meditei, eu já conversei com Deus. Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso que eu falo? É dessa maneira que eu vou? É assim que eu procedo? Eu conclamo a igreja dessa maneira? Está correto, está certo? É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? E quando eu tenho absoluta certeza que Deus deu o sinal verde, eu venho e faço. E não só eu. Quando o Eric sobe é a mesma coisa. Ele não chega aqui de improviso, abrindo a boca e falando bobagem. Já orou, já meditou, já conversou com Deus. Deus já transmitiu para ele o que quer que ele fale. Ou quando é a pastora Sandreli, ou quando é o pastor Márcio, ou quando é o pastor Reginaldo, viu? Então Deus fala e Deus quer ser obedecido. Diga graças a Deus. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Você vê como é que é? Você lembra que Deus falou: aos que me honram eu honrarei. Olha, irmão, toda pessoa, toda ela que é obediente a Deus, ela é honrada por Deus. Toda. Quando ele diz aos que me honram eu honrarei, aos que são obedientes.
aos que me obedecem, aos que não temem fazer o que eu mando que tenha que ser feito. Esses eu vou honrar. Olha o exemplo de Samuel. Saul se acovardou, não quis matar o rei, não quis matar as ovelhas gordas e cevadas, não quis matar os bois, desobedeceu a Deus. Samuel chegou, peraí, foi ele que levou o recado de Deus, ele sabia que tinha que ser feito. Traz a Agag aqui. E ele mesmo, como profeta, matou o rei. Acabou a história. Quer dizer, a nossa obediência a Deus tem que chegar aos extremos. Eu sempre digo assim, nós temos que ser obstinadamente obedientes a Deus. Amém? Obstinadamente obedientes a Deus. Deixa eu abrir aqui, e abra também a tua, em 1 de Crônicas. Deixa eu mostrar o exemplo aqui de Davi. 1 de Crônicas, capítulo 28. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 8. 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 8. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Veja, a posse da terra dependia de quê? Da obediência a Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, para você viver uma vida abundante, para você viver uma vida próspera, para você viver uma vida bem-sucedida, também depende da tua obediência. Ele disse a Salomão: conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, quem conhece o Deus de Davi não trata esse Deus com desdém, não trata esse Deus da Bíblia com desprezo. Quem conhece o Deus de Davi não serve a ele relaxadamente, não faz pouco caso da palavra, não se rebela contra o pastor da igreja. Pelo contrário, está aqui, ó. Quem conhece o Deus de Davi serve-o de coração íntegro. Diga glória a Deus. Por que ele disse a Salomão aqui que Deus esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento? Por que ele falou? Porque ele estava dizendo assim: meu filho, presta atenção, Salomão, Deus não se deixa impressionar pela aparência, Deus não se deixa impressionar por palavras bonitas. Tem gente que quer demonstrar ser cristão pela aparência, uma roupa estranha, né? Outros querem demonstrar com palavras bonitas, fala muito bonito, usa expressões religiosas. Você ouve a pessoa falar, você diz: puxa, esse é um abençoado mesmo. Só que Davi diz a Salomão: olha, Deus não se deixa impressionar por isso não. Deus esquadrinha os pensamentos. Deus sabe o que está aqui dentro, ó. Deus sabe o que está aqui dentro do teu coração. Às vezes você está rindo para alguém e dentro do coração com desejo de matar aquela pessoa. Às vezes, não é assim? Não acontece isso às vezes? Ou não acontece? Acontece, irmãos. Acontece. Às vezes, o sujeito está se fazendo de amigo,
e querendo pegar a mulher do outro. Quer dizer, às vezes ninguém está percebendo, né? Só se o cara for muito atento. Mas Deus está vendo, Deus sabe. Deus sabe qual é a intenção que está aqui dentro do cara. Viu? Deus sabe disso. Mas não tenha nenhuma dúvida que Deus sabe. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Viu? Olha, Salomão, conhece o Deus de teu pai. Não é um deusinho qualquer. Não é um Deus de macumba. Não é um Deus de correntes. Não é um Deus de gesso. Não é um Deus de despacho numa encruzilhada. É um Deus santo. É um Deus soberano. É um Deus onipresente. É um Deus onisciente. É um Deus onipotente. Ele não se deixa levar pelas aparências, nem por palavra. Ele é um Deus que esquadrinha a mente e o coração. Você pode fingir para todo mundo, menos para Deus. Menos para Deus. Menos para Deus. Já sondou a tua mente. Deus já penetrou no íntimo do teu coração. Amém? Agora deixa eu mostrar para você capítulo 29. Vamos ver como é que o povo que estava debaixo do reinado de Davi obedecia à voz de Deus. Vamos ver. Oi? 1 de Crônicas. Eu digo, vamos ao capítulo 29, virei a página. Eu não falei, eu esqueci de falar. Puxa vida, hoje eu precisava fazer um culto tão bom. Hoje eu precisava falar da Êxodo. Puxa, não vou poder falar. Eu estou me arrastando para terminar essa palavra aqui. Puxa vida, que coisa, hein? 1 de Crônicas, capítulo 29, mas é assim mesmo. Vamos lá, 1 de Crônicas 29, versículo 1 em diante. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, e toda a sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque ama a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Primeiro, Davi mostrou aqui que aquilo que nós fazemos na obra de Deus não é para o homem. Aquilo que você faz na obra de Deus não é para mim, não é para o pastor. Primeira coisa que ele mostrou aqui: o palácio não é para homens, o santuário não é para homens, a obra não é para o homem. Em segundo lugar, ele deu o exemplo. Ele mesmo deu o exemplo. Ele disse: olha, eu como rei já assinei decreto, eu tenho poder, já liberei verbas para a obra, mas além disso, eu quero dar daquilo que é meu. Porque é fácil você dar do que é do governo, né? Imagine você um presidente da república: olha, eu vou assinar um cheque aqui de 10 milhões de reais para Cristo é Vida comprar 10 templos próprios. É mole. Dinheiro não é seu, está pegando dinheiro dos impostos dos outros para dar. Mas ele disse: mas eu estou fazendo como rei, mas eu quero pegar do que é meu particular. Todo ouro, toda a prata particular que eu tenho, dou para a casa do Senhor.
porque eu amo a casa do Senhor. Em terceiro lugar, Davi conclamou o povo a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Aí eu pergunto para você, qual foi a reação desse povo aqui? Será que essa gente aqui ficou criticando Davi? Será que eles ficaram dizendo, mas como é que pode? Isto é um absurdo. Onde já se viu uma coisa desta? Olha, irmão, você está vendo lá? Davi está pedindo para o povo trazer ouro, para o povo trazer prata, para o povo trazer pedras preciosas. Isto é um absurdo. Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de pedras preciosas, mas Ele está mandando o povo trazer. Será que foi assim que o povo reagiu? Não, não foi. Mas não é assim que muita gente reage no dia de hoje? É ou não é? É verdade. Por quê, hein? Por que tem algumas pessoas que reagem assim? Não, mas é um absurdo. O pastor perguntou, quem pode ajudar com R$200? Deus não precisa disso, já está parecendo comércio. Quem é que reage assim? E por que reage assim? Porque são pessoas que não honram a Deus, que desprezam Deus. Veja aí, leia o versículo 6. E veja como reage um povo que ama a Deus. Vamos ver. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Olha, eu fui pesquisar isso aqui e eu descobri que, calculando pelo peso e pelo valor que o ouro tem hoje, que as pedras preciosas têm hoje, só o ouro que esse povo aqui doou valeria hoje mais de 7 bilhões de dólares. Vou repetir, irmão Geraldo, só o ouro que esse povo aqui doou equivaleria hoje a mais de 7 bilhões de dólares. Interessante, né? O povo se alegrou, o povo não ficou chateado, o povo não ficou resmungando, o povo não ficou falando mal de Davi, ameaçando, vou sair da igreja, desse jeito eu não fico mais aqui, eu vou entregar minha carteira de membro, assim eu não gosto, eu não admito isso. Está aqui. Interessante é que até a oração de uma pessoa que honra a Deus é diferente. Até a oração dela é diferente. Você quer ver? Leia o versículo 11. Versículo 11. Davi orou: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Aleluia. Versículo 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, sabe o que foi que esse povo aqui fez no outro dia? No dia seguinte a esse aqui? Sabe? Vou te mostrar. Leia o versículo 21. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Aleluia. No outro dia, lá estava o povo trazendo 1000 cordeiros, 1000 isso, 1000 aquilo, em abundância para Deus. Irmãos, o tempo que o rei Davi reinou sobre Israel foi o período que o povo de Israel mais foi abençoado. Você sabia disso? Foi esse período aqui do reinado de Davi. Foi o período que esse povo mais foi honrado por Deus. Por quê, pastor? Porque foi o período em que mais o povo honrou a Deus. Está aqui. Porque quando o povo não honra a Deus, vem a disciplina de Deus. Amém? Amém, irmãos? Eu queria continuar, mas eu vou parar por aqui. Domingo de manhã eu continuo essa mensagem aqui. Hoje não dá para continuar, mas eu quero que você medite em tudo que Deus falou contigo até agora. Medite nessa palavra. Quando o povo honra a Deus, o povo é honrado por Deus. Quando o povo não honra a Deus, o povo entra debaixo da disciplina de Deus. Amém? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.